Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Você que tem Bíblia, fique perto de quem não tem, para que ele possa acompanhar. Eu creio que está passando aqui, né? Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Louva a Deus por estar mais uma vez nessa casa. Deus abençoe o pastor, a pastora, este povo tão abençoado, irmãos. Que Deus abençoe. Cada dia a gente conhece um povo diferente, né? Cada lugar é marcante. Existem lugares que a gente tem prazer de voltar e tem outros que a gente só a primeira vez não. Mas ainda existe um povo amoroso, alegre. Existe um povo adorador. E melhor ainda, existe um povo que ama a palavra. Porque há uma escassez muito grande. Há uma dificuldade muito grande de transmitir a mensagem em alguns lugares. Não são todos, mas alguns lugares não querem mais ouvir a voz de Deus. Mas eu louvo a Deus por esta casa. Eu quero transmitir uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 10. Acredito que vocês conhecem. Versículo 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, olha aí, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode tomar os seus assentos. Deixa eu molhar a garganta. Deus é mais uma vez glorificado nesta casa. E eu estava ali adorando junto com os irmãos, recebendo os louvores tão abençoados. E o último louvor que a irmã cantou, solou, é o meu louvor hoje predileto, irmãos. Eu passo às vezes o dia inteiro escutando esse louvor. E prestei uma atenção quando a serva de Deus começou os primeiros louvores, cantando e derramando lágrimas. E tem tudo a ver com esta mensagem, e os irmãos já vão entender. O texto sagrado fala a respeito de uma família. Família essa que é conhecida de todo leitor. A gente sabe que Marta e Maria era uma família juntamente com Lázaro também,
que era uma família de amigos de Jesus. Jesus amava a esta família. E o texto diz que aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Marta está recebendo uma visita ilustre. Ela está recebendo Jesus. Não, irmão, vocês não entenderam. Olha quem Marta está recebendo. Ela está recebendo aquele que era antes de tudo existir. Marta está recebendo. Marta está recebendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Marta está recebendo ele. Marta está recebendo o meu Salvador, o seu Salvador. Marta está recebendo o meu Criador, o seu Criador. Marta está recebendo o arquiteto do universo. Marta está recebendo o Criador da terra. E Jesus vai à casa desta família. E nós podemos observar que Maria o recebe de uma forma totalmente diferente de Marta. Marta está atarefada, afadigada. É aquele tipo de visita que chega de repente, sabe? É porque naquela época não tinha WhatsApp. Como é que Jesus ia avisar? Então ele chegou e entrou. E quem sabe pegou de surpresa. E principalmente a dona de casa não gosta de receber uma visita que chegou. Eita, a louça está suja. Os meninos estão correndo na casa. Eu tenho um pequeno lá de 6 anos que ele vale por 5 meninos, irmão. Meu Jesus. Mas ele é abençoadinho. Ele chega no culto, ele fica comportado. Mas em casa, ele dá lugar na terra. Ele está agora com a mania de pinicar papel, desenhar, recortar, ver os bonequinhos no desenho. Aí ele vai desenhar os bonecos, recortar os bonecos. E tem lata de lixo. Onde ele joga? Aí que você chega, quando olha a casa, está forrada de papel. Diz, meu Deus, será que entrou um rato aqui? O ratinho é ele, irmão. E Marta está atarefada com muitas coisas. Enquanto isso, Maria tem uma atitude. Maria está aos pés de Jesus. O que Maria está fazendo? Maria está ouvindo a sua palavra. Maria, quem sabe, não está um pouco preocupada se a casa está suja. Jesus está na casa. Maria não está preocupada se tem um café para fazer. Ei, Jesus está na casa. Mas Marta está ali na correria, nos seus afazeres. Quem sabe, tentando fazer alguma coisa para dar para Jesus comer. E quando a gente olha o capítulo 10, a partir do verso 38 até o 42, a gente observa 3 atitudes de Maria diante da presença de Jesus. Esses evangelhos, há 3 episódios na vida de Maria que serve de exemplo para qualquer cristão. O primeiro episódio é narrado pelo Dr. Lucas. E o Dr. Lucas narra o seguinte episódio. Nesta passagem, a gente vê Maria sentada aos pés de Jesus. E o que Maria estava fazendo? Ouvindo. Mas ouvindo atentamente. Que tem gente que está no culto, mas está distraído, não tem? O pastor está falando, tem gente que está assim, ó.
Mas Maria não. Maria está nos pés e ela está atentamente. Cada ponto, cada vírgula, Maria, ó. Então, a primeira atitude de Maria. Qual é a primeira atitude de Maria diante da visita do Mestre? É valorizar a presença dele. A presença dele é mais importante do que pegar a vassoura. A presença dele é mais importante do que tentar arrumar o sofá da casa. Porque quando vamos à casa do Senhor, a gente vai para prestar um culto a Ele. E não é para assistir um culto. Existe uma diferença de prestar culto e de assistir culto. Quem vem para assistir culto, ele só vem para assistir. Ele senta, ouve e vai embora para casa. Mas quem vem para cultuar é diferente. Quer ver um exemplo? No mesmo livro do capítulo 7, a gente vê uma pecadora ungindo os pés de Jesus. O texto do capítulo 7 de Lucas, versículo 36 diz: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ele rogou: vem na minha casa, come junto comigo. E entrando na casa do fariseu, Jesus se assenta à mesa. Mas qual era o propósito do fariseu convidar Jesus? Não foi para prestar um culto. Não foi para ter intimidade com ele. Não foi nem para aprender com ele. Nem para saber quem de fato ele era. Era simplesmente curiosidade. É aquele tipo de convite que você não consegue recepcionar a pessoa. Você já foi na casa de alguém, irmão? E que a pessoa, você está sentado no sofá, a pessoa fica assim, ó. Dá vontade de você até de ir embora. A pessoa fala com você pelo WhatsApp. Oi, tudo bom? Está se sentindo confortável? Você quer beber alguma coisa? Ela não consegue olhar no seu olho. Não consegue ter diálogo. Como ter intimidade com uma pessoa assim? E para ter intimidade é preciso olhar, olho a olho, face a face. Precisa sentar, conversar. Para ter intimidade não é simplesmente 2 horas de culto. Para ter intimidade leva tempo. E a pecadora ficou sabendo que o mestre estava na casa do fariseu. E as portas daquela época ficavam totalmente abertas. Qualquer um que passava na calçada viu que estava dentro da casa. Quem foi convidado para ir à casa do fariseu? Foi quem? Não foi a pecadora. E sabe o que eu aprendi? Quem é adorador não precisa ser convidado. Ele entra aí, adora. Porque ele passa e ele diz: espera aí, quem está na casa, aleluia, olha quem está na casa. Quem está na casa é o dono da casa, ele é maior do que a casa, aleluia. Precisa de convite? Aleluia. Não, eu sou adorador. E o dono da casa, se ele é o dono da casa, eu sou também herdeiro desta casa. Eu vou entrar e eu vou adorar. Ela sim soube valorizar a presença dele. Sabe por quê? Porque estando por detrás aos seus pés, porque Jesus sentava naquela época numa almofada, reclinado o seu cotovelo na mesa, e os pés ficavam para trás. Vem a mulher pecadora e vem por detrás. Aleluia. E começou a regar os pés, chorando, derramando lágrima nos pés do Salvador. E começou a regar os pés com lágrimas. Sabe o que ela fez?
Uma mulher jamais, judia naquela época, desatava, tirava totalmente o seu cabelo e mostrava ele para outro homem, se não fosse para o seu esposo. Ela tira. Ela não tinha noção, mas ela estava mostrando o seu cabelo, sabe para quem? Para o noivo. E quem era a noiva? Era ela, símbolo da igreja. A gente só se rende diante dele. Ela desata o cabelo, mostra o cabelo. E o que ela faz com o cabelo? Ela não trouxe toalha. Ela não tinha um lenço. Ela usou o que ela tinha. E começou a enxugar os pés do mestre. E beijou os pés dele. E ungiu com unguento. E quando viu isso o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus e disse, Simão, ai como eu gosto dessa parte. Uma coisa eu tenho a dizer. E disse ele, diz mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ele como que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E disse ele, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, olha que coisa, agora foi uma lapada. Vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa, porque você me convidou. Era para você fazer o que ela fez, você não fez. Como que você convida alguém para ir na tua casa? O fulano bate palma, aperta a campainha, e você vai lá no portão e fica batendo papo. Ué, não vai convidar para entrar não, irmão? E se entra, nem pede para sentar, fica em pé. Tem gente que é tão distraído, não tem, irmão? Você tem que dizer, ei, ô fulano, cheguei. É esquisito, irmãos, a gente às vezes vai em alguns lugares, e a recepção é tudo, né, pastor? É o cartão de visita. Quer ver alguém voltar? Ele ser bem recepcionado. Às vezes a gente vai em lugares por aí, que hoje em dia, irmão, hoje em dia todo mundo sabe, se faz um banner, se faz um cartaz, compartilha. Aí você chega na igreja, o obreiro não sabe nem quem é você. O pior ainda é quem está liderando nem falou. Olha, quando o pregador chegar, olha, o pregador é esse aqui. Aí você chegou abençoado, está lá com a cara para cima, irmão. Mas Senhor. Aí você espera ele ter uma reação, ou se é o pregador, aí ele não fala nada. Aí você também não fala, aí eu sento lá no último banco. Passa 40 minutos. Quase 1 hora, o pregador já está no culto. Aí quem está dirigindo o culto, olha para você e finge que não está vendo. Ai, irmão, aquilo te dá uma raiva. Aí canta todo mundo, apresenta todo mundo. Ai, gente, eu esqueci. O pregador. Aí o pregador já está com a cara desse tamanho. Ah, meu filho, por favor, tome o seu lugar. Já tem 1 hora que eu estou sentado aqui, aqui eu fico. Aí as pessoas percebem e tentam consertar as coisas. Aí já foi tarde demais. Aí você se levanta e vai para a hora para casa e diz, meu Deus, nunca mais eu quero voltar. Já foi em lugares, eu já fui em lugares, irmão, por favor, me dê um copo d'água. Não, pastor, aqui a gente não serve água no púlpito. Eu disse, Jesus vai matar eu de sede aqui. E aqueles lugares, eu sou assembleano, em determinados lugares eu tenho que ir de paletó, aquelas igrejas mais tradicional.
Pastor, posso tirar o paletó? Não, não temos costume de tirar o paletó. Então eu vou morrer aqui desmaiado. Não tem ar-condicionado. Você está 1 hora pregando, a pressão vai lá embaixo. Aí você está lá, irmão. Aí você põe a mão, o povo pensa que você está cheio do poder. Não, é que a pressão caiu. Às vezes você viaja 5 horas, 6 horas, 7 horas para chegar numa igreja. Aí você chega, você acordou cedo. Você chega, a barriga está aqui nas costelas, você está com fome. Acaba o culto tarde, você diz, Senhor, acho que pelo menos uma coxinha para mim comer. Pastor, vamos lá que nós vamos levar o Senhor. É só para você entender. Mas tem lugares que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. É só para dar sentido o que essa mulher fez, que era para o fariseu fazer. Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Como é que tu me convida e não lava os meus pés que estão empoeirados? Eu entrei na tua casa e não lavaste os meus pés, mas esta regou-me com as lágrimas dela. Sabe o que ela fez? Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Eu entrei na tua casa e tu não me deste um beijo na face. Mas esta entrou e não cessa de beijar os meus pés. Ei, como que tu me convida para vir na tua casa e não faz? Uma mulher que nem é dona da casa entrou e fez. Porque quem é adorador, pastor, é outro nível. Quem é adorador, eu vi a irmã cantando aqui, chorando, e o Espírito Santo falou assim, ela está fazendo o culto dela. Não está esperando ninguém, ela já está sentindo a minha presença. Oh, glória. Quem é adorador não espera ninguém. Se ninguém dá glória, eu vou dar glória. Se ninguém levantar a mão, eu vou fazer o meu culto para ele. Aleluia. Quantos vieram prestar um culto para ele? Oh, glória. Se você recebesse a visita dele depois do culto, o que você faria? Aleluia. Oh, glória, aleluia. Ele já está na casa, ele está aqui na casa. Ele está na casa. Ele está. Não, pastor, mas eu não estou vendo. Ei, mas ele enviou o Espírito Santo, é ele mesmo. Aleluia. Oh, glória, eu vou, mas o Espírito Santo fica. Aleluia. É a mesma coisa dele estar na casa. Aleluia. Se ele está na casa, como é que você recebe ele? Como é que você recebe ele? Aleluia, pastor, eu recebo ele com alegria. Aleluia, eu presto meu culto, eu bato a minha palma, eu dou meu glória, eu presto o melhor, porque é para ele. A primeira atitude de Maria foi valorizar a presença dele. E quantos não valorizam? Ontem eu estava refletindo alguma coisa, que a gente passa em cada lugar, e tem culto que a gente volta para casa radiante. Ontem eu estava ministrando numa igreja, eu não sei se o céu desceu ou a igreja subiu, que a gente volta assim. Mas tem culto que a gente volta triste do culto. Pastor, como é que pode você ir para a casa de Deus e voltar triste? Irmão, é difícil. Porque você olha, parece que você, pastor, está sozinho. Parece que só tem você. Sabe aquele culto? Que as pessoas dizem, vamos à igreja adorar. Aí você vê a adoração dos irmãos, dá até desânimo, irmão. Uma vez eu fui num congresso, jovens tudo bonito, com as camisetas, sabe? Uma igreja bonita, grande. Aí quando eu subo ao púlpito da igreja,
dobro o joelho, quando eu viro para cá, olho para o jovem e diz, não, Jesus, eu vou embora. Aquilo... Aí o pastor, vai a mocidade, por favor, os jovens, vem cantar no louvor. Aí veio um monte, aqueles jovens bonitos. Aí eles começaram a cantar, minhas lamparinas. Mas eles estavam cantando assim, ó. Aí o pastor que estava da igreja do meu lado disse, Jesus, que ânimo é esse? Desse jeito a lamparina não vai acender, alegre. Aí eles, ih, pastor. É esse tipo de culto que eu presto a Deus? É o que a irmã estava prestando, o Espírito Santo testificando. É o melhor que eu dou para ele. Na liturgia do culto judaico, exigia-se que o adorador, que o mesmo sempre trouxesse ao tabernáculo uma oferta. Parecer de mãos vazias diante do Senhor, não podia. Trazer uma oferenda e entrar nos seus átrios. Quando alguém ia ao templo, ele não ia de mão vazia, ou ia. Ele levava alguma coisa. Os mais pobres levavam uma pombinha. Quem era mais rico já levava uma ovelha, um boi. Mas tinha que levar alguma coisa para Deus. A pior coisa é quando alguém se diz ser adorador e ele vem para o culto e ele vem vazio para o culto. É a geração de hoje. Eu vi alguém falando ontem, ou foi antes de ontem, uma frase. Acho que foi ontem. Alguém cantando e dizendo, você precisa se preparar em casa. O culto começa em casa. Você sabia que é verdade? Há uma diferença muito grande quando você prepara o seu culto na sua casa. Quando você chega aqui, você já chega incendiado. Não passar um dia atribulado, perturbado e vir para o culto. Já vem do lago, no embalo só. Não, não vai funcionar, irmão. Prepara o seu culto em casa. Bota a família de joelho. Os filhos vão assustar para quê? Vamos preparar o nosso culto. Prepara o ambiente. Solta um louvor que você gosta. Prepara o ambiente. É coisa minha, coisa de pregador. Acho que todo pregador, ensinador faz. Eu me tranco, eu tenho um quartinho lá que é só o meu escritório, eu me tranco lá dentro, tem um espelho e eu fico lá. Arrumo a gravata, pego a Bíblia, esboço e eu já vou me preparando. Eu já vou ensaiando, pregando. Aí um menino meu chega no quarto, você está falando com quem? Eu disse, meu abençoado. Papai está falando com ele. Papai já está se preparando aqui. Já estou ensaiando aqui como é que vai ser mais ou menos. Eu já estou preparando o meu culto. Porque eu quero já preparar no meu coração. Que quando eu chegar no altar, eu quero só entregar. Hoje você não precisa trazer um animalzinho. Já pensou se alguém subisse na escada com uma ovelhinha? Ah, pastor, minha ovelhinha aqui. Hoje não precisa mais disso. Não exige mais sacrifício de animal. Jesus se ofereceu por nós. Já foi cantado aqui. Na cruz. O que Deus espera dos seus adoradores é uma entrega de vida. É o que temos. É o que somos para Ele. É só isso que Ele espera. É uma entrega. Hoje eu estava meditando em Gênesis capítulo 4. E eu vi 2 cultos. 2 tipos de adoradores, Caim e Abel. Um trouxe o primogênito dos animais. As primícias. Sabe o que é as primícias? É o primeiro. O primeiro eu pego e entrego para Deus. O primeiro. Aí vem Caim, pega do fruto e entrega para Deus. E quando você lê o texto, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Primeiro Abel, depois a oferta. Por quê? Porque Deus não recebe só
a oferta, ele recebe o ofertante também. O que atrai a Deus não é, não, a minha oferta foi gorda hoje. Aí Deus olhou só para a tua oferta e diz, o céu colocou de pé, que oferta! Não, ele olha primeiro para o ofertante. Ele diz, deixa eu ver o ofertante. Está limpo. A intenção é boa. Tem propósito aí. Vou receber. Não, você pode vir com a melhor oferta. Se aqui a intenção é outra, acabou. Por que que ele recebe de Abel e não recebe de Caim? Porque ele conhecia quem era Caim. Era perverso, assassino, teve a capacidade de matar o próprio irmão. Sabe onde ele matou? Em um culto, onde estava oferecendo. E no culto tem, irmãos, é pesado o que eu vou dizer, mas no culto tem assassinos. No culto tem invejosos. Por que ela? Por que ela canta assim e o fogo cai? Pergunta para Deus. Por que o pastor faz assim e tem tudo isso e o negócio acontece? Pergunta para Deus. Ele não vê só a oferta, ele vê o ofertante. Hoje você tem a maior liberdade de oferecer uma adoração sincera para Deus. A adoração, ela é total, a adoração é plena, a adoração é completa, é definitiva. É uma rendição a Deus. Não dá para adorar a Deus só pela metade, tem que adorar a Ele completo. Eu entrego tudo que eu tenho a Ele. Porque se não for para entregar, se não for para adorar assim, eu nem quero. Eu quero me esvaziar no altar dele. E existe alguns exemplos de adoradores que entregaram o melhor que tinha. O primeiro exemplo é Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 5. Sabe quem ele vai pegar? A Isaac. Qual era o melhor de Abraão? Era a riqueza que ele tinha? O melhor de Abraão era o filho que ele tinha. E quando Deus pediu a Isaac, Abraão levou ao Moriá. Pastor, como é que ele foi? Como pai? Com certeza o coração despedaçado. Mas ao mesmo tempo com uma certeza, eu vou entregar ele. Não, eu vou colocar ele no altar. Eu vou colocar fogo nele. Eu vou pegar o cutelo, eu vou matá-lo. Mas a minha fé, a fé de Abraão era tão grande, que ele estava crendo que das cinzas, Deus vai levantar ele de volta. Oh glória. Está disposto nesta noite a entregar o melhor que você tem? Aleluia, não entregue aquilo que não custou nada. Abraão esperou 25 anos por uma promessa, e quando a promessa estava nos braços, ele desfrutando dela, aí vem Deus e diz, dá para mim. É Deus testando a sua fé, levando a sua fé ao limite máximo e diz, eu conheço quem é adorador. Tem uns que eu nem peço. Não peço nem a metade da unha, porque não vai dar, não tem coragem. A outros, aleluia, dão tudo que tem. São como Jó, aleluia. Pegou na alça de 10 caixão. Eu não conheço ninguém, pastora.
Até hoje. E se você souber alguma história, algum pai, alguma mãe que pegou na alça de 10 caixão ao mesmo tempo e enterrou 10 filhos ao mesmo tempo, até hoje eu não conheço. Jó fez um velório de 10 filhos na mesma hora. Ele viu toda a sua riqueza. Ele era o homem mais rico do Oriente. Quem conhece a geografia, o mapa do Oriente Médio sabe. Sheiks poderosos tem. Jó estava no topo. Do topo, ele foi ao pó. O homem mais rico do Oriente se tornou o homem mais pobre e mais miserável. A única coisa que ele tinha, um caquinho de telha, se coçando. Mas Jó estava dizendo: nu saí do ventre de minha mãe. Ele não estava dizendo da mãe dele que gerou ele, carregou ele 9 meses. Ele estava dizendo da mãe terra: nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos aí. Estes exemplos de entrega na adoração é o de Abraão. Você pode subir o Moriá de Deus preocupado. Você pode subir o Moriá de Deus assustado. Mas vai descer o Moriá de Deus convicto, dizendo: Ele é fiel. Não deve nada para ninguém. Ele honra quem entrega tudo para Ele. Ele honra. Ei, Deus honra. Aleluia. O que você está disposto hoje a entregar? Agora. É só isso? Aleluia. Ana fez um voto, pastor: se tu me dar um filho varão, eu lhe darei por todo dia da vida dele. Ele vai servir no teu altar. Oremi calabaia. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, Deus queria um juiz. Aleluia. Se tu me der, eu entrego ele. Eu só vou esperar ele desmamar. Aleluia. Quando o menino desmamar, eu vou pegar. E quando ele foi entregar para o sacerdote Eli, Samuel ainda era criança, gente. Aleluia. Samuel ainda era criança. E ele ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Oh glória. Em ano, Ana subia ao templo e levava, aleluia, uma veste nova para Samuel. E Samuel estava servindo ao Senhor. Oh glória. Entrega, oh glória, que Deus vai te honrar. Aleluia, o que está fechado vai se abrir. Entrega, pois Deus abriu a madre de Ana e ela gerou mais filhos. Oh glória. Eu não sei se você entrou aqui fazendo um voto: Senhor, eu estou precisando ser ousado, eu estou precisando ser corajoso, eu estou mole demais, Senhor, eu estou precisando de desafio. Deus está desafiando hoje. O que está disposto a me entregar? É só isso. Oh glória, aleluia. Vem com o teu melhor, vem com o teu melhor, que Deus vai com o melhor que Ele tem. Aleluia. Oh glória, ele poupou, ele entregou o melhor que ele tinha no céu, pastor. Sabe o que Deus tinha de melhor no céu? Não eram os anjos, não eram os serafins, não eram os querubins, não eram as ruas de ouro, não eram os muros de jaspe, não era o jardim, não. Ele entregou o melhor que ele tinha no céu. Ele diz: filho, vai lá. O filho diz: eu vou. Aleluia. Eu vou me entregar, papai, para essa raça pecadora, destruída, e eu vou salvá-la. Ele se entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito. Oh glória, aleluia. Entrega os seus filhos. Ana entregou o seu filho em um ato de adoração. Adoração sem entrega é hipocrisia.
é falsidade. Entrega não significa dar temporariamente. Tem gente que é assim. A adoração dele é 2 horas de culto. Acabou o culto, esfriou. Chega em casa e parece um robô. Não parece nem aquele adorador. É uma entrega temporária. E Deus diz, não, a sua adoração tem que ser incondicionalmente. Você me adora aqui. Deus está falando com alguém, mas você também me adora lá fora também. Ei, não esconda a tua identidade. Que tem gente que tem medo de ser crente, irmão. Tem gente que nem na rua vem para a igreja, nem Bíblia não traz para ninguém descobrir que ele é crente. Vem com a mão nos bolsos. E se traz a Bíblia é desse tamanhozinho, ele põe aqui para ninguém ver. Ei, não tenha vergonha de quem você é. Aleluia. Eu sou adorador, eu sou adorador, eu sou adorador, eu sou adorador. A segunda atitude de Maria, para a gente começar a encerrar, está encontrado no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 39. Nesse segundo episódio, vemos o seguinte: Marta questionou o mestre, por que dele querer abrir o túmulo? Senhor, o senhor quer abrir o túmulo, já cheira mal. É de 4 dias. Nós não vemos a atitude de Maria questionando em relação à atitude de Jesus. Maria nos ensina que diante do trabalho de Deus, se você não entende, não questione, apenas confia. Porque tem gente que quer entrar no culto, quer questionar. Além de questionar, quer ensinar Deus a falar. Quer ensinar Deus a agir. Não, Jeová, o Senhor tem que agir assim, porque assim é o correto. Não. Jesus costuma vir na contramão de tudo. Vai se colocando de pé, irmãos, para a gente começar a encerrar. Olha a segunda atitude de Maria. Ela não questiona, ela confia no mestre. A gente mandou um mensageiro lá dias atrás dizendo que o seu amigo estava enfermo, mas o senhor não veio. O senhor vem depois de 4 dias fazer o quê? A pedra já foi colocada no sepulcro. Aí eu fiquei imaginando, a mente de pregador viaja, eu fiquei imaginando aquele jeito sereno de Jesus, calmo, que ele já sabia o que ia fazer. É a gente que fica desesperado, ele não, ele está tranquilo. Você está aí questionando a ele, ele está no trono dizendo, eu já sei o teu futuro. Tem gente que fica descabelando, ai papai, e ele lá, tranquilo. O mundo está em colapso, é guerra de um lado e de outro. Será que Deus está desesperado, ruim na unha? Eu preciso fazer alguma coisa? Não, Ele está no trono. Meu reino é eterno. Aqui a corrupção não entra. Aleluia. Aqui ninguém se atreve a entrar e usurpar o meu trono. Eu estou no controle. Oh, glória, Deus está dizendo, confie que eu vou fazer. Eu não cheguei atrasado na tua vida, estou chegando a hora certa. Alguém entrou aqui dizendo, já faz muito tempo, pai, que eu preciso de uma mudança, porque eu não quero permanecer assim, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. O Senhor resolveu descer hoje. Aleluia, e dizendo, aleluia, só pedirei uma coisa a você. Ele só pede uma coisa para um adorador, só, porque ele não vai fazer o que você tem que fazer, esquece. Esse negócio de vir para o culto, Senhor, me enche, pai, eu quero sair cheio, mas não abre nem a boca, como é que ele vai encher?
Não esboçou nenhuma reação. Como é que ele enche? Ele diz: tirai a pedra. Alguém pode tirar a pedra, por favor? Alguém consegue remover a pedra? Pastor, ele não tinha poder, pelo poder da sua palavra, fazer a pedra desaparecer, explodir, ela mover? Sim, mas ele não vai fazer o que eu tenho. Não. Tirai a pedra. É Jesus dizendo: você consegue pelo menos dar um glória, pelo menos levantar uma mão? Ah, pai, eu consigo. Tá bom, agora o que eu vou fazer é comigo. Eu sou especialista em ressuscitar. Dá para você pegar na mão de quem está do teu lado? Pegue. Oh glória. A última atitude de Maria está narrada no Evangelho de João, capítulo 12. Lázaro já tinha sido ressuscitado, sim ou não? E aonde que Lázaro estava? Lázaro estava sentado em volta da mesa. Agora preste atenção, irmão, para você dar glória. Se não conseguir dar glória, pelo menos você vai derramar uma lágrima diante dele. E Maria tinha um vaso de alabastro. E o vaso de Maria, como é que estava, pastor? Estava pela metade vazio? Não, estava cheio. E o que é que isso nos ensina? Como devemos apresentar diante de Deus. Como é que a gente se apresenta diante de Deus? Olha aí, cheio. Ô glória, você está cheio hoje aí? Maria chega na presença de Jesus com o vaso cheio. Cheio, 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 aleluia. Nós somos este vaso, como disse o apóstolo Paulo, aleluia. E nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Encha-se você. Encha-se você, enche. Oh glória. A segunda lição: o vaso deve ser quebrado. Como é que Maria ia derramar? Sabe como é que Maria tinha que fazer? Para tirar a essência de dentro, ela tinha que quebrar o gargalho. Para que o perfume precioso fosse derramado. Sabe que isso nos ensina? Que devemos estar quebrantado na presença dEle. Senhor, eu estou totalmente quebrantado. Você já viu aquela pessoa sensível à voz do Espírito Santo? Oh glória. Oh glória, você está quebrantado? Quebra aí, irmão, quebra o orgulho, quebra a frieza, quebra o desânimo. Se renda aos pés dele, aleluia. Nós já estamos encerrando a mensagem e você precisa sair cheio. Oh glória, aleluia. Ter um coração quebrantado significa reconhecer a sua própria fraqueza. Reconhece que você precisa dele, que você depende dele, que sem ele você não é nada. Aleluia. Às vezes a gente chega na igreja com orgulho, aleluia. Às vezes a gente chega na igreja meio marrento, meio durão, dizendo: não, eu não vou dar glória. Não, você está perdendo. Você não sabe, aleluia, o que está sendo derramado. Você não está pagando R$1. Ele está te dando de graça. Ele está derramando uma essência que o mundo lá fora não tem ela. Oh, glória. Pastor, e quando Maria quebrou o gargalho, o que aconteceu? Quando você passa um perfume na sua casa, aquele perfume caro, cheiroso, o que acontece? Tem gente que é alérgica, começa a espirrar. Eita, que perfume forte, não tem?
Aleluia. Lá em casa é assim, quando eu passo, o menino, nossa pai, é muito forte. Acontece isso, que o cheiro exala. E quando é um perfume que você gosta, o que você faz? E como Deus não oferece nada estragado, nada vencido, como Deus não oferece nada irritante, aleluia, não vai te causar alergia, aleluia. Este perfume é agradável, é suave, aleluia. Que perfume é este? É o Espírito Santo, aleluia. Ele está sendo derramado, e quando ele é derramado, a casa sente. Remicho emanduribi calabai. Ei, faça como Maria. Era para Lázaro oferecer, era para Lázaro ter essa atitude, porque quem foi ressuscitado foi Lázaro. Já que Lázaro não tomou atitude, Maria entra em cena e diz: ele merece o melhor, ele merece o melhor, ele merece o melhor. Aleluia. Ei. Lázaro estava com a pessoa certa, no lugar certo, mas só que estava adorando de forma errada. Aí Maria entra em cena e diz: deixa eu ensinar como é que se adora, deixa eu ensinar. O perfume tem que tomar na casa. Ele merece o melhor. Eu não vou dar nada a ele. Aquilo que não me custou caro, eu entregarei tudo para ele. Entrega. Entrega. Pastor, eu vou entregar. E o que eu vou entregar custou muito caro. Ele merece. Vai. Davi falou: eu não entregarei nada que não me custou caro. Eu vou entregar o melhor. Não se preocupe, pastor, se eu entregar vai faltar. Não, amanhã ele dará em dobro. O altar não toma, o altar devolve. Deus está devolvendo. Dá para ele que ele entrega. Tem alguém para cantar? Cante. Quem é que vai entregar? Não tenha medo de entregar tudo. O altar vai devolver em dobro. Eu queria, com permissão do pastor, chamar aqui na frente alguém que está disposto a fazer um desafio na sua vida espiritual. Pastor, eu preciso entregar alguma coisa para que alguma coisa mude na minha vida. Eu preciso renunciar a alguma coisa para que alguma coisa aconteça na minha vida. Aleluia. Eu preciso deixar alguma coisa para que as bênçãos de Deus se encaixem na minha vida. Eu não sei se você está disposto a esse desafio, a uma vida nova com Deus, uma vida transformada com Deus. Qual é a primeira pessoa que vai sair do teu lugar e vir aqui na frente rapidinho? Nós vamos orar por você. Mas só quem está disposto a desafio. Sou preparado, Deus já me encontrou. Não voltarei ao velho homem. É dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir diferente. Eu vou adorar diferente. Eu vou ser crente diferente. Aleluia. A minha entrega vai ser intensa. A minha entrega vai ser constante. Tem mais gente para vir aqui na frente. Não deixa nada te prender. Aleluia. Venha rápido. Aleluia. Vai perder o que Deus tem para te dar. Estende as suas mãos para cá.
O crente mais alegre aqui, comece a orar. Só aquele crente que está cheio. Só aquele crente que está quebrantado. Ô glória, ore agora, ore. Ô glória, Senhor Jesus, aqui está a tua serva, Pai. E a tua serva veio até o teu altar. E ela está disposta a entregar tudo o que ela tem, para que haja uma mudança completa na vida dela, na casa dela. Isso é questão de sobrevivência para a vida dela, Senhor. Ela precisa disso. Ela precisa deste sacrifício. E ela está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o Senhor vai receber, porque a tua filha é este sacrifício. É o que o apóstolo Paulo diz: nós somos este sacrifício. A sua filha está oferecendo o corpo dela agora. Ela está oferecendo a cabeça, os pés, as mãos, os olhos, a boca. Ela está oferecendo a alma dela. Ela está oferecendo tudo ao teu altar. E o Senhor está recebendo, filha. E cadeias vão ser quebradas. Libertações acontecerá. Oh glória, aleluia. Oh glória, Senhor, recebe o sacrifício da tua filha agora. Recebe. Recebe o sacrifício da tua filha agora. Aleluia, abrace ela aí. Oh glória, aleluia. Adore.